direto aqui dos estúdios do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre negócios ambientalmente adequados, socialmente adequados. E para isso nós temos aqui o Robson Santos, que é o vice-presidente do Conselho de Comunidades da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e a doutora Silvia Pinheiro, que é pesquisadora do BRICS e da PUC Rio. Então fica com a gente que vai ser bacana. Robson, você que conversa muito sobre esse ecossistema de inovação, de comunidades, favelas, e é um cara muito conectado com o nosso Rio de Janeiro e como que isso pode sair daqui explodindo positivamente, borbulhando ideias diferentes para transformar o Brasil. Fala um pouquinho para a gente do que é esse ecossistema sustentável, ambientalmente adequado, socialmente adequado. Obrigado, Ricardo, mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso, fantástico e tecnológico. Eu queria falar de um mercado com potencial de 159 bilhões de reais. São as comunidades. Isso é um dado do G10 Favelas, que somente as 10 maiores comunidades do Brasil elas têm esse potencial econômico de consumo de 159 bilhões. É muita coisa. A gente está falando de 159 bilhões ano? Anual. Legal. Em favelas. É uma grana boa, é uma fatia boa de mercado e existem negócios circulando esse ecossistema, que são negócios que muitas vezes eles são além da expectativa, porque quando a gente fala em comunidade, pode-se pensar muitas vezes em negócios mais tradicionais, e o que a gente tem visto e acompanhado nesse ecossistema são negócios com disrupção. Negócios disruptivos, negócios que utilizam não só a tecnologia a título de ferramenta, mas a inovação social, que é esse aprimoramento do conhecimento e da inteligência que é gerada dentro das comunidades. Eu tenho essa oportunidade, o privilégio de estar inserido nesse contexto e inserido num contexto de negócios, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil e mundo, e entendendo que as comunidades têm muitas das características que o investidor olha para um negócio, para uma startup, para um scale-up, para uma empresa tradicional, uma empresa já madura, e que tem um potencial, além de consumo gigantesco, que é um valor significativo, um número de negócios gigante e um potencial, um capital intelectual envolvido muito grande. Isso tem despertado o interesse, né, de muitas instituições, de muitas empresas nacionais e internacionais, né? Eu tenho muito prazer, assim, muita felicidade hoje de estar trazendo aqui para essa mesa junto com a gente a doutora Silvia, que é uma pessoa que é referência quando se fala de negócios sociais. Foi a pessoa que me apresentou esse tema há muitos anos atrás e é uma satisfação muito grande estar aqui nesse dia dividindo o microfone, dividindo essa conversa com ela e com você, Ricardo. Legal. Você sabe que a gente fez uma conversa esses dias sobre a questão do ESG e várias questões que envolvem o que é uma empresa de impacto. Conversamos, eu recomendo você que está assistindo o vídeo, depois dá lá uma maratonada, porque nós já conversamos em alguns momentos sobre empresas de impacto, quanto que você gera de impacto no seu entorno, no seu ecossistema, mais do que no seu entorno. E essa semana passada nós estávamos conversando aqui sobre essa questão da inovação na governança das empresas, inovar no modelo de gestão da empresa, entendendo que as empresas, mais do que assumir um ou outro compromisso, tem que estar no core da organização, como que ela se porta para fora com o produto que ela gera, como que esse produto é usado e o impacto que isso leva para a sociedade. E eu fico imaginando, a doutora Silvia deve ter um universo, falando de BRICS, falando de PUC Rio, a PUC é uma potência de geração de inovação,
doutora Silvia, conta pra gente o que é ser uma pesquisadora do BRICS, você que está aí da Inglaterra, próximo a Londres, né? Num verão não muito quente, mas conta pra gente um pouquinho. Olá a todos, um prazer estar aqui para conversar com vocês e realmente é um tema bastante importante para o momento. Como pesquisadora do BRICS Policenter, na PUC do Rio de Janeiro, nós estamos muito envolvidos com o G20. Não sei se vocês... todos sabem que o Brasil está na presidência do G20. Em novembro vai acontecer o fechamento, né, das negociações, dos processos de recomendação que existiram ao longo desse último ano em torno do G20, das novas políticas que se aguarda aí do mundo. E o que chama muito a atenção, pessoal, é a questão da inclusão digital. E eu acho que a inclusão digital, da forma como ela está atravessando o mundo, a presença da internet, e ela vem trazendo realmente novidades e inovações incríveis no campo dos novos negócios e acessíveis, muitas vezes, também ao mundo das favelas, ao mundo das florestas, desde que, obviamente, exista a internet, coisa que no nosso Brasil estamos gradativamente vencendo. Como a gente está falando de meio urbano e a gente está falando de favela, é muito impressionante a quantidade de negócios que hoje vem acontecendo simplesmente porque o empreendedor tem um telefone, tem criatividade, quer resolver uma situação do lugar, inventa um negócio e corre atrás de investidor e corre atrás de parcerias para que esse negócio cresça e escale, né, Robson? O Robson é um exemplo de um empreendedor que eu acompanho há muito tempo, com algumas iniciativas, e o Robson é um empreendedor ligado no empreendedorismo social, ligado no avanço da tecnologia, na digitalização, e o Aprendim é um exemplo disso, né, Robson? Que eu acho que você poderia explicar um pouco também. E mais ainda, eu acho que o que tem a ver com o G20, isso que nosso colega estava comentando, são a importância de hoje você estar numa pegada socioambiental, não só social, porque a gente sabe que um dos objetivos do governo brasileiro é o combate à desigualdade, à pobreza, à fome, como ao problema das emergências climáticas, né? Então, hoje é uma chance para aqueles que estão em comunidades, que estiverem montando seus negócios, já terem uma antena ligada para a questão da sustentabilidade, para a questão da reciclagem do lixo, e poderem, de alguma forma, já contar com parcerias internacionais, como eu vejo aqui que existem possibilidades. Robson, explica um pouquinho o seu negócio. Eu acho que para o pessoal ter uma noção, e também os negócios que estão no portfólio do Conselho de Comunidades da Associação Comercial. Deixa eu dar uma espetadinha antes. Eu li uma matéria hoje em algum jornal, a gente acaba recebendo informação de tudo quanto é lado, e por vezes eu me confundo de onde foi que essa informação veio. Mas dizendo que moradores de uma determinada área importante e histórica do Rio de Janeiro acordaram, e o termo que usaram foi com banho de asfalto. A gente está falando ambiental. Será que o caminho é asfaltar a favela? Essa favela que cresceu dentro de uma área de floresta urbana, da maior floresta urbana do mundo, ou de uma das duas, né? Ou o Maciço da Pedra Branca, ou a Floresta da Tijuca. Será que é isso que o morador espera? Ou será que o morador espera uma moradia digna, um local adequado? Eu acho que as pessoas estão confundindo muito as coisas e asfaltam por cima do calçamento de pedras antigas. Espera aí, indo lá para a questão de infraestrutura já não é adequado fazer dessa forma.
mas você está impermeabilizando o solo. Que impacto nós teremos nos próximos 10 anos, né? Esse é só um recorte, o Robson. Ricardo, assim, a minha contribuição, ela vai um pouco anterior, né? Não vai existir uma solução criada para uma sociedade tão complexa que atenda todos os desejos de todos os atores envolvidos, né? Mas uma coisa que eu costumo bater muito nisso, né? Não existe uma solução para as comunidades sem que as comunidades estejam sentadas com os tomadores de decisão, né? Sem que a ponta esteja envolvida. Você não pode cometer o mesmo erro do colonizador de chegar aqui, olha, a gente tem tal solução, é melhor, deu muito certo na Europa e vai dar certo aqui na favela. Então, assim, isso daí já é o primeiro passo para o fracasso. E o que nós temos feito no Conselho de Comunidades, né, primeiramente, que é um conselho novo aqui na Associação Comercial, como assim, um dos legados aí do Dr. Josier, que é o presidente da associação, foi criar esse Conselho de Comunidades, trazendo negócios de comunidades, negócios para as comunidades, para a mesa, para a conversa, trazendo para a festa, né, como costumo dizer, trazendo para a festa, convidando para dançar. Então, assim, parte do momento que existem pessoas que são atuantes no mercado e o óbvio precisa ser dito, são negócios, mais uma vez, são pessoas que têm inteligência de negócio, inteligência de dados, inovação. No meu caso, especificamente, foi muito bom a Silvia ter perguntado, porque de todas as vezes que eu sentei aqui, eu nunca disse quais eram os meus negócios, em que eu atuava. Né? Eu sou empreendedor social. Bem-vindo, conta a sua história, porque esse aqui é o local da gente falar disso. Pois é, eu sou empreendedor social, desde, como eu falei, né, desde 2011, 2012, foi quando eu conheci a Silvia Pinheiro num evento na FGV, falando sobre... Era um seminário falando sobre negócios sociais e eu não entendi sobre o tema. Negócios sociais, o que é isso? Eu conheço ONG e conheço negócios, não sei o que era um negócio social. Então foi a primeira vez, assim, o seminário foi fantástico, foi quando eu tive acesso. A Silvia foi uma das pessoas muito importantes nessa minha entrada nesse mercado, conhecer esse mercado de negócios de impacto. E então eu comecei tanto de dentro da comunidade, eu sou morador do Complexo de Favelas do Alemão, de dentro da comunidade, numa perspectiva de morador da comunidade e vivenciando os problemas sociais, né? Comecei a ver na academia, na empresa que eu trabalhei em grandes empresas, e eu via na empresa que muitas das necessidades que tinham dentro da empresa de comunicação, de estratégia, de custo, de comunicação, do financeiro, isso era replicado dentro das comunidades, só que com outras palavras. Então, assim, as comunidades, as favelas, já conhecem de negócio há muito tempo, porque elas foram criadas, elas têm origem, né, em negócios, né? A origem dessas comunidades, na maioria das vezes, pelo menos as grandes comunidades do Rio de Janeiro, elas nasceram por conta da necessidade das pessoas de morarem próximo de grandes empresas, de grandes indústrias. Prova disso é a Zona Norte, a zona da Leopoldina, ali a região da Avenida Brasil, que é onde haviam os empregos nos anos 80 e as pessoas queriam trabalhar, queriam morar próximo desses lugares onde existia o maior número de vagas e foram morar ali. Por um descaso, uma falta de interesse dos entes da época, do governo, as comunidades acabaram se tornando organismos à parte, né, se desenvolvendo com base naquilo que entendiam e sem muita influência da academia, de pensadores e pesquisadores e professores e empresários, né? Acabou se desenvolvendo uma forma da favela de fazer negócio. Então, assim, entendendo esses dois lados, tanto o lado corporativo, né, eu costumo dizer que eu sou bilíngue, né, eu falo corporativez e favelês. Então, eu acho que isso é fundamental para você entender. É o que a gente costuma ouvir de posição de fala, né, Silvia? O Robson, ele está na posição de fala, ele conhece a realidade. Com base nessa realidade e entendendo alguns problemas que, como eu mencionei antes, eu fazia parte deles, né, comecei a criar soluções que envolvessem tecnologia, porque uma vez que a internet foi o grande divisor de águas assim, para as comunidades, para até para o ativismo social, né,
com a internet, a gente começou a ter muito mais acesso. A internet, ela deu asas às comunidades. Quando a Silvia mencionou que um cara, hoje em dia, um homem ou uma mulher com um celular e uma conexão à internet, ela cria um negócio, ela cria uma marca, ela vira influenciadora de uma marca. E isso sendo, na verdade, dando a sua opinião sobre alguns assuntos, muitas vezes, mas empreendendo. Então, assim, nós... Não falei do meu negócio ainda. É uma social tech. Estamos ansiosos por saber. Eu tenho uma social tech, né? Eu sou o CEO do Aprendim, né? É muito parecido com o LinkedIn, mas é Aprendim. A proposta do Aprendim é oferecer conhecimento para o mercado digital para jovens de comunidade. A proposta do Aprendim, a gente é um EAD gratuito para jovens que queiram entrar nesse mercado digital, seja pelo marketing, seja pelo desenvolvimento, seja pela comunicação, sendo copyright, sendo um editor, um design. A gente está produzindo conteúdo gratuito para formar essas pessoas e dando experiência profissional. A gente tem um projeto dentro do Aprendim que se chama Desafio Seu Amanhã. O Desafio Seu Amanhã é uma competição entre time de jovens. Nós fizemos isso em 2018. Nós tínhamos um patrocinador. O patrocinador foi muito bacana com a gente e deu total liberdade para que a gente pudesse criar. E nós criamos esse evento que era uma competição entre times de jovens. Os jovens eles eram capacitados como times, eles trabalhavam em equipe, a gente tinha um mentor para cada time, para resolução de alguma espécie de conflito, como era a primeira vez que aquelas pessoas iam trabalhar juntas, é natural que haja conflitos. Então a gente designou um coach para cada time. E a proposta de todo esse processo de aprendizagem gamificado, porque era uma competição, né, eles competiam entre eles através de critérios criados por nós. Eu tive a parceria da UFRJ, na figura do Dr. Fernando Vilar, que é um cara incrível que a gente já trouxe aqui. Inclusive tem um vídeo aqui no podcast com o Dr. Fernando também. Depois você vai lá e procura, que tem muita coisa boa aqui no canal. O Ricardo, só um adendo, o Ricardo tem gerado muito conteúdo relevante, trazendo pessoas super interessantes, pessoas assim que são referências aqui no Brasil e no mundo. Então vale a pena olhar, dar uma pesquisada, uma caminhada ali dentro, que é um conteúdo muito rico e agrega muito valor. E vocês vão entender em diferentes perspectivas que o Rio de Janeiro já tem aquilo que muitas vezes a gente está procurando lá fora. A gente já tem isso aqui, a gente só precisa se organizar e entender, mais uma vez, que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. E essa vontade de ter um Rio de Janeiro melhor é o que nos une. Todos queremos isso. Não existe um carioca, não existe... Eu não sou carioca, sou nordestino. Sou carioca porque eu amo essa cidade, já estou aqui há mais de 30 anos. Mas não tem ninguém que resida aqui que não queira ver essa cidade uma cidade pacífica, uma cidade que seja um ambiente bacana para você trazer a família, para morar aqui, para investir, para ter negócios. Então, assim, a minha mensagem é essa. Os negócios que a gente vem desenvolvendo dentro do Conselho de Comunidades, ele tem essa pegada de cooperação, de integração, né? A Silvia hoje teve uma conversa muito interessante, ela trazendo uma perspectiva aí de investimento internacional para negócios que fazem parte do nosso conselho e são do Comitê Favelas Sustentáveis, que tem um potencial gigantesco. Eu acho que a Silvia pode falar um pouco da percepção que ela teve desse potencial desses negócios para ser um braço no G20 da Associação Comercial e com negócios. Eu sempre vou falar isso porque o óbvio precisa ser dito. Aqui a gente não vai falar de filantropia. A filantropia é importante, é super importante, mas a gente está falando de negócios, pessoas que querem gerar emprego, pessoas que querem trazer benefício para suas vidas, para a vida de outras pessoas e da sua família através do seu trabalho. Então eu acho que isso é bem relevante de comentar. É uma coisa interessante, você já começou a contar essa história do que é uma empresa que gera um resultado social. Mais ou menos por aí, começou. As empresas podem ter ações que tragam mais gente para o jogo, principalmente qualificando, mostrando um universo. É um pouco, como você agora há pouco falou, um pouco do que nós estamos buscando fazer aqui com o Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro, é abrir um pouco mais e mostrar oportunidades, capacitar dentro do que a gente consegue e caminhar nesse processo de evolução. Silvia, a bola está contigo. Conta pra gente um pouquinho mais. Se você tiver números, traz. Fica à vontade.
Não, muita coisa interessante que vocês estão falando, e um pouco, Robson, nisso que você disse, que a gente não tem necessidade de fazer como é feito fora, e você tem toda a razão, porque tendo essa experiência no Brasil, no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio, como eu tive o privilégio de ter, através das minhas pesquisas e também através de projetos que eu conquistei dentro da área do empreendedorismo em favelas, a gente vê que na verdade não é isso, não é o de fora a gente achar que é melhor. Na verdade, a gente tem aqui no Brasil coisas muito melhores, mas muito melhores, e que são exatamente os negócios e as atividades que aqui onde eu estou, e na Europa, nesse continente antigo, vamos dizer velho, é o que eles procuram. É o que eles procuram. Então, na verdade, eles procuram negócios que são caracterizados, por isso que o Robson está dizendo, pela capacidade que o brasileiro, a brasileira tem quando está numa comunidade e que teve uma mínima oportunidade de conviver proximamente com uma empresa, como é o caso da Castrol, né, Robson, no Sim. Alemão, e tantas outras empresas têxteis que rodearam e criaram essa cultura do trabalho, e que hoje estão ali os parentes dos empregados, as famílias dos antigos funcionários, e que com o pouco que tiveram hoje, realizam muita coisa. Só que o que acontece é que existe um estigma muito grande. Um estigma contra uma população que representa, segundo dados do Instituto Pereira Passos, 20% da população do Rio de Janeiro, que são as pessoas que residem nas favelas hoje. E essa invisibilização, ela é uma coisa que vem dos tempos coloniais, como diz o Robson, pós-coloniais também, e que, na verdade, ela é muito conveniente, mas é preciso que isso acabe, porque, do mesmo jeito, eu estava comentando com os colegas de manhã, empreendedores, todos com empreendimentos na área de reciclagem, na área de capacitação e de incubação de startups em favelas, de delivery, de entrega locais. Extraordinário delivery. Faturamentos renomados, já faturamentos expressivos. Então, comentando com eles, é exatamente esse tipo de negócio que a gente vê que aqui nos países mais velhos são necessários. E se a gente inclui a pegada da sustentabilidade com vontade, não para fazer o chamado greenwash, né, que é aquilo que, vamos fingir que é sustentável e aí tudo bem. Não, se a gente inclui realmente, aí entra a pesquisa, aí entra a universidade, né, a gente vai terminando com esse estigma. E esse estigma da favela, ele já, na verdade, no tempo que eu comecei a estudar esse tema, ele já está bem mais terminado. Porque hoje você já tem nomes, aqui você tem nome de bar já chamado favela chique, favela já está virando um brand, já é uma marca, e não uma marca de problema como era. Não, sim, já é uma marca que hoje, no mínimo, gera uma curiosidade do investidor que precisa atender os ESGs, os ESGs. A capacidade do morador de favela de se renovar, de se reinventar a cada momento, né, Silvia? De fazer daquela sopa de pedra, como a gente conversou aqui no outro dia, um belo ensopado e super nutritivo. Silvia, conta um pouquinho pra gente qual é a sua visão. Você falou dessa questão ambiental e social, mas qual é a sua visão? Porque a gente vê uma certa dificuldade daquele que precisa sair de manhã, muitas vezes, sem um centavo no bolso, para pegar um ônibus e ser pedreiro e ganhar seus R$200, 150, R$250 daquele dia para conseguir jantar em casa. Como é que esse cara pensa? O que ele investe se o saldo no final do dia é negativo? Ele deixou de comprar alguma coisa para jantar e para o almoço do dia seguinte em casa. Como que a gente inclui essa turma
nesse processo de responsabilidade social, como é que a gente inclui essa turma que são engajados, mas na mente, porque a ação fica limitada, né? Como é que você vê isso, Silvia? Olha, você, Ricardo, está falando uma coisa muito importante e eu vou falar o que realmente, como eu vejo, que talvez não seja como a maioria das pessoas e colegas e especialistas, especialmente hoje que o tema do clima ele é tão forte. Eu enxergo a coisa do seguinte sentido. Eu acho que enquanto existe pobreza e muita desigualdade e problemas de segurança alimentar que não são resolvidos, e hoje, infelizmente, a gente viu no Globo, o Brasil consegue reduzir o número de pessoas que estão em condição de insegurança alimentar do ano de 22, ou de 21 a 22 para 23, mas ainda existem 8,4 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Silvia, Então, posso fazer um recorte? Posso fazer um recorte? Uhum. Perfeito o que você está dizendo. Como é que uma empresa já melhor equilibrada economicamente pode agir socialmente para gerar um impacto muito para além disso aí? Pode continuar a sua dissertação, mas como é que a gente pode pensar? Porque aqui a gente gosta muito de sair daqui com uma proposta tangível, alguém que ouviu e fala assim, legal, eu vou nessa pegada aí, vou criar, vou inventar, serei disruptivo, e amanhã tem alguma coisa diferente, nessa linha. É isso aí, porque o que eu gostaria só de completar é que eu acho que enquanto isso ainda é uma questão importante, isso prejudica o clima. A pobreza gera problema ambiental, e o problema ambiental, as mudanças climáticas geram pobreza. Então, hoje, as soluções elas têm que ser conjuntas. Voltando ao pedreiro que sai na sua diária para pegar R$ 200 e voltar, ele não tem tempo mesmo em pensar o que ele vai fazer com a emergência climática, porque ele está passando fome. Mas uma solução para isso, para aqueles que têm tempo, recurso e capital e enxergam as coisas de uma forma mais macro, é realmente engajar e criar negócios sustentáveis. Hoje a gente assistiu a um negócio sustentável, uma fala de um negócio sustentável em favela de manhã, que eu não me lembro o nome direito, talvez o Robson possa explicar melhor, que é todo focado em resíduos, aproveitamento de lixo, resíduos. Também tivemos um colega dizendo que o biometano é uma proposta de combustível para os nossos caminhões, para os nossos ônibus futuros, e o biometano ele vem do aproveitamento do lixo. Uma vez que essas políticas públicas sejam levadas a sério no Brasil e o interesse do setor privado sobre esse tema também seja, vai se criar empregos nessa área. Vão se criar empregos, salários, com o objetivo de atender essa dupla situação, tanto o combate à pobreza quanto a questão do clima, que andam juntos. Então, cabe a nós pensar nisso. E nós pensar, e a turma nas comunidades já estão pensando. Então, a gente a gente tem que ajudar, impulsionar essa turma que já está ali invisibilizada, resolvendo localmente a situação. E é no âmbito da associação comercial, no âmbito das federações das indústrias, que a gente vai achar caminhos de empresas maiores terem um olhar nesse sentido e dar a mão. Dar a mão. Acabar com essa cidade partida, acabar esse estigma, dar a mão para esses negócios que já estão aí faturando. Não é o que o Robson falou, é uma charity, como chama aqui, eu vamos dar um dinheirinho. Não é isso. É fazer um investimento e dar a mão para esses grupos. É uma convergência, você falou muito bem da Federação das Indústrias, nós estamos fazendo um trabalho aqui, estamos fazendo o nosso dever de casa, viu, Silvia? Temos um alinhamento com a Firjan, talvez histórico. Essas entidades nasceram aqui dentro da associação comercial, cresceram e se desenvolveram extraordinariamente, em algum momento perdemos o compasso, mas agora reencontramos. E nós estamos caminhando juntos, porque as entidades
somos pro bono, quer dizer, ninguém é remunerado para participar de um conselho empresarial, nem na Associação Comercial do Rio de Janeiro, nem na Firjan, nem na Fiesp, mas por que nós não devemos nos juntar? Porque uma vez que é pro bono, vamos convergir as ações para que a gente tenha mais força para chegar onde precisamos. E onde precisamos, essa conversa também entre indústria, comércio, serviço, precisa ser bem feita para que a gente consiga direcionar melhor. Então nós estamos fazendo esse dever de casa. E quem está assistindo a gente, você que está assistindo a gente, eu acho muito interessante. Vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos que chegam, novos temas que surgem. E sinta-se à vontade de pedir algum tema que faça sentido para você e que você ainda, nessa maratona de 60 ou próximo de 60 vídeos, você ainda não tenha encontrado. Traz o seu questionamento e participe, venha participar desse conjunto de pessoas que estão muito engajadas em transformar esse cenário. Nós só teremos resultados diferentes, né, Robson e Silvia, se nós agirmos de forma diferente. Agindo da mesma forma, teremos o mesmo resultado. Se você está satisfeito com o seu resultado, eu acho que você pode ficar aí. Se não está satisfeito com o seu resultado, vem para cá, porque a turma é muito capacitada, embora não sejamos muitos. Por isso a gente precisa da sua mão, colaborando aqui, dos braços, para que a gente consiga chegar mais rápido onde nós vamos chegar. Venha fazer parte desse time. Conta um pouquinho para a gente, Robson, do que vocês trataram. E quando eu ouço falar em favela e tudo mais, eu vejo aquele trabalho que às vezes o pai saiu, e não aqui desmerecendo, né? Porque senão tem gente que vai, mas você desmereceu a mulher. Não, muito pelo contrário, a mulher tem um papel fundamental na estruturação da família. Mas o pai saiu lá como pedreiro para ir buscar o pão, e ela tem que cuidar das crianças porque não tem como pagar alguém para cuidar das crianças para poder ir trabalhar. Mas tinha aquela indústria de cosméticos que viabilizava ela dar uma corridinha na hora da escola, das crianças, e ir de casa em casa vendendo os produtos, os cosméticos e tudo mais. Como é que está isso aí? Será que tem hoje alternativas a esse modelo que eu me lembro de pequeno? A moça morava numa comunidade perto, vinha, não, eu só compro com ela, por conta daquela relação pessoal, um produto bom, que atendia as necessidades, mas a relação pessoal. Como é que está isso hoje? O morador de favela tem isso? A dona de casa que tem ali que cuidar dos filhos, ou o pai que perdeu o emprego e a mãe está... Como é que funciona? O empreendedorismo sempre foi uma veia muito latente dentro das comunidades, né? A comunidade, como eu falei no início, ela se virou, né? Ela tem um se virol muito, muito bom. E esse modelo de negócios P2P, né? De pessoa para pessoa, sempre aconteceu. E continua acontecendo aquecido. Hoje o mercado tem grandes empresas aí de marketing multinível que estão de olho nesse mercado há algum tempo. Temos referências nacionais de empresas que faturam milhões e até bilhões nesse mercado, atuando dentro de zonas mais periféricas, distribuindo o seu lucro através de venda direta, de pessoa para pessoa. Isso é muito interessante e isso ainda é habitual nas comunidades. Assim como o potencial criativo é indiscutível, né? Carnaval é prova disso, tudo que a gente tem visto ultimamente, que a Silvia pontua muito bem quando fala de greenwash, a gente acredita que existe um interesse em mostrar-se socialmente correto, com uma pegada ambiental dedicada à reutilização, tá ali dizendo que não está fazendo mal ao planeta, mas ainda tem muito a ser melhorado. Eu acho que o que fica aqui, se eu posso deixar uma mensagem principal, é que não há uma receita de bolo, não há uma única maneira de ser feito, mas há um grupo, há pessoas, não só a gente, não só aqui, existem pessoas interessadas em
em mudar, em fazer a coisa mudar. Né? Então, assim, quando não existe uma coisa pronta, algumas pessoas têm até medo, né? Mas como eu venho da área de inovação, não ter pronto é legal, porque existe a possibilidade de fazer, né? E de fazer em conjunto. Então, acho que a gente, sendo transparente, deixando... Eu acho que o que falta é justamente ter essa transparência do empresário chegar e dizer, olha, eu quero lucrar, e não há mal nenhum nisso. Muito pelo contrário, se ele não lucrar, é um a menos. São menos funcionários que ele está contratando e distribuindo a renda, até mesmo através do trabalho que precisa ser compartilhado ali naquele produto. Exatamente, eu acho, a inteligência está nisso, é você observar todos os envolvidos e entender o que é valor para esse. Para o empresário é o lucro, para o morador de comunidade é resolver esse problema, ou ampliar o número de vagas de emprego. Nós temos, mais uma vez, capital intelectual suficiente para a gente conseguir fazer uma coisa junto. Não é possível que as pessoas estão indo para outro planeta, as pessoas, a inteligência artificial, ela clona vozes. Você não precisa mais, né, disso aqui que a gente está, esse contato humano. A gente grava 2 ou 3 frases aí e pronto, a nossa voz está eternizada, a nossa figura está eternizada. Então, a inteligência artificial vem muito forte, mas essa inteligência coletiva ainda é muito necessária. E o Rio de Janeiro, ele tem essa característica que, quando eu cheguei aqui em 96, eu cheguei no Rio em 1996, a cidade era considerada a cidade mais feliz do mundo. E assim, e as pessoas eram acolhedoras, exatamente, era essa palavra que me faltava. E eu tenho sentido que isso tem se perdido ao longo dos anos. Né? O Rio de Janeiro tem, sem querer falar mal de São Paulo, né? Mas assim, está ficando muito mais parecido com São Paulo. Trabalho muito fria. Né? A cidade está perdendo esse calor, essa vontade de sorrir e não deixar isso só para momentos de descontração. Né? A gente tem que ser feliz nos momentos de trabalho, no momento de investir, de abrir um negócio, de fazer negócios. Eu acho que a felicidade nos negócios, ela deve existir, ela faz parte. Produtividade vai ser melhor. Com certeza, ponto. É isso. Se eu gosto, se eu sou feliz no que eu empreendo, no que eu faço, a produtividade é melhor, é muito mais gostoso, né, Robson? Exatamente. Silvia, considerações finais. Eu queria conversar contigo a tarde inteira, mas eu vou espetar aqui o Robson para trazer você outras vezes, porque é muito importante. Nós conversamos aqui com uma empresa italiana e ele falou assim, Ricardo, sai do seu status e vem um pouco olhando o mundo a uma determinada distância. Você vai ver um cenário diferente. E uma vez na empresa, um diretor meu comercial, a gente estava com alguns problemas e tudo, e aí ele falou, Ricardo, vamos fazer o seguinte, vamos subir ali na Floresta da Tijuca, a empresa numa casa bem grande no Rio Comprido, e ele falou, a gente sobe ali e de lá do mirante a gente vai olhar a empresa. Eu falei, cara, que saco, mas tá bom, vamos lá, no meio do problema, né? Você falou, eu tenho que estar aqui. Ele falou, não, entra no carro, agora. Tchum. Aí subimos, fomos para um mirante na Floresta da Tijuca e olhamos a empresa lá de cima. Ele falou, qual o tamanho do seu problema? Eu falei, pequenininho. Falei, então agora, vamos pensar juntos em soluções que são menores do que a nossa capacidade intelectual, são menores do que Deus consegue entregar para a gente de capacidade de criar soluções. O problema do Rio de Janeiro é pequeno demais. O problema do Brasil é pequeno demais. E aí, Silvia, você olhando daí da Inglaterra, talvez você veja muitas facilidades de solução, muitas alternativas para solucionar problemas que são pequenos, mas quando nós estamos internalizados neles, viram monstros, né? Então, concluindo, conta um pouquinho para a gente, assim, rapidamente, uma conclusão final dessa história e para onde nós vamos. Então, concluindo mesmo, eu acho assim que aqui no Brasil, tomando esse distanciamento, como você fala, que é tão importante, né? Aqui no Brasil, eu não saio do Brasil, né, gente? Eu estou no Brasil sempre. Então, lá no Brasil,
eu acho que a gente é um celeiro, de, de criatividade, um celeiro de negócios, até pela quantidade de adversidades que a gente passa. E a gente se inclui e imagina a população nas favelas. Se eu comparo eu como professora numa universidade aqui, numa universidade do Brasil, eu já vou ver, eu já faço 450 milhões de coisas, não tenho muito tempo para pesquisar, enfim. Tenho minha consultoria, porque eu também tenho que ganhar algum dinheiro e tal. Agora, se eu comparo a vida com um professor universitário aqui, você, claro, tem uma estabilidade, você tem incentivo, você tem recurso para fazer pesquisa. Recurso, inclusive, eu passei a fazer mais pesquisa sobre negócios sociais com dinheiro daqui, porque no Brasil não tinha tantas opções. Então, com esse olhar de fora, o que eu vejo é que no Brasil, nós somos um celeiro de quantidade de coisas para botar para frente, para criar Mas o que nos falta é justamente esse nível de nos unir. Eu acho que a gente trabalha muito naquela história de farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Eu acho esse ditado... Eu acho bem que, adequado. Quando eu vejo aqui, esse povo é todo organizado. Então o Robson me falou, Silvia, vai um podcast, vai falar sobre empreendedorismo social, vai falar um pouco sobre a Inglaterra e tal. Eu falei, Aí, olha, eu entrei na hora, eu conheço, enfim, já fiz até um relatório sobre empreendedorismo social aqui, um pouco já antigo. Eu falei, vou me atualizar. Entrei, aí já tinha um grupo na internet de empreendedores, a sua atuação, com os portfólios de cada um dedicado a trabalhar de fornecedor de empresas, o outro trabalhando junto com charities, com ONGs, o outro, todos se oferecendo, o dinheiro que já receberam, aí o governo, aí não sei, aí você tem uma infraestrutura, um ecossistema, que a gente gosta muito de chamar isso, que a gente luta sobre isso no Brasil e que é difícil. Por isso eu fico muito feliz com a presença da Associação Comercial, muito, muito feliz de estar podendo falar. Acho que a gente cresceu muito nessa luta, sabe, Robson? E graças a pessoas como você, o estigma em relação à favela, graças a Deus, está terminando. E a última coisa que eu queria dizer, gente, vamos aproveitar o G20. O G20 está aí. Cadê a representação de favelas no G20 com os seus pedidos? Gente, o Lula deixou o legado, falou aí que quer deixar o legado do G20, do combate à pobreza e à fome. Temos que aproveitar todas as portas pequenas, grandes, abertas. Então, esse momento dessas reuniões internacionais são momentos de visibilização. Então, é um momento em que os empreendedores de favela têm que estar juntos, junto da associação comercial, com uma pauta, entregando para as autoridades, e para que sejam, nesse momento, olha só a quantidade de negócios que tem em favela, olha as oportunidades, pode reduzir emissão, recuperação de lixo. Você imagina a quantidade de redução de emissão de carbono que existiria se abarcasse todas as favelas do Rio de Janeiro com projetos de reciclagem verdadeiros, apoiados por empresas? É isso que as empresas querem. Então a gente tem que se organizar, falando do lugar da Floresta da Tijuca bem no alto, olhando para os problemas menores embaixo. Eu acho que a gente tem que se organizar da forma que a gente já está se organizando para produzir relatórios, produzir coisas como o Robson produz, que relatório já é coisa de gente velha, coisas digitais, bacanas, rápidas, para mostrar para esse público o que existe nas favelas e criar essa união. Ô, Silvia... Eu quero deixar aí um recado final, é esse. Ô, Silvia, eu vou te instigar então. Robson, nós precisamos da pauta das favelas. E talvez a Silvia possa ajudar na montagem dessa pauta das favelas, erradicação da pobreza e da fome, e eu vou estender um pouquinho a moradia digna. A Benedita da Silva uma vez falou para mim, querido, nós precisamos dar dignidade. Dignidade. Então, traz essa pauta para a gente e a gente faz uma nova conversa, porque a partir do momento que nós tenhamos elencados o que é importante para nós, é que esse político eleito por nós é que vai conseguir tratar dos assuntos da sociedade de forma mais adequada.
Do contrário, a gente deixa ele, coitado, ao léu, tentando entender através do prisma dele qual é a necessidade que a favela tem. Então vamos inverter. É a favela que vai falar qual é a prioridade dela, porque a favela fica estigmatizada como roubo de energia elétrica, como isso, como aquilo. Cadê? Cadê? O que eles querem? Então a gente vai deixar aqui essa grande pergunta e esperando, Silvia, a gente ter aí nos próximos dias, para uma nova conversa, essa pauta. Essa pauta. Ótimo. Ficamos assim? Sim, eu só, aproveitando a oportunidade, fico com essa demanda, mas não, o que eu entrego agora é, conheço o Conselho de Comunidades, conheço os comitês que esse conselho é formado, conheço os negócios que existem lá, existem negócios ambientais, existem negócios de logística, transição energética, turismo, capacitação, recrutamento e seleção, negócios no carnaval, negócios de eventos. Existe um grande número de negócios dentro do Conselho de Comunidades que você, empresário, com certeza vai olhar para a sua matriz de materialidade ali, da tua área de sustentabilidade, e vai falar, tem sinergia com esse ponto. Tem uma galera boa aí que você pode fazer uma parceria bacana com a associação comercial e alcançar suas metas socioambientais muito facilmente. Bacana, bacana. Silvia, brigadíssimo. Robson, muitíssimo obrigado. E você que está assistindo a gente, não perde tempo não. Vem conversar conosco, porque você vai mudar a sua realidade.